cada canto do Acre existem histórias que merecem ser contadas. Histórias de coragem, amor e legado. Hoje, no Histórias e Memórias, vamos conhecer a trajetória de uma mulher que marcou gerações com sua simplicidade, força e sua missão de servir. Beatriz Camelê. Eu nasci em uma cidade próxima a Assis Brasil, na época áurea da borracha. Já nos finais, porque foi no ano 48 que eu nasci, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Meus pais eram do Acre, a minha mãe de Cobija. Eles decidiram ir trabalhar ao Peru, em Ibéria, onde eu nasci, porque meu pai era radiotelegrafista e lá no Banco Agropecuário do Peru precisava de um radiotelegrafista. Aí a minha mãe já foi gestante de mim para o Peru. Houve um momento, quando eu tive 6 anos, e entrou a tristeza na nossa família, porque meu pai ele foi acusado na época da política de sempre há essas coisas, não, de perseguição a estrangeiros. Como meu pai era estrangeiro, ele foi acusado de espião brasileiro e foi deportado. Aí a gente ficou muito tempo, 6 anos, 4 anos, no Alto Acre, no Seringal. E meu pai de bancário, por ser seringueiro, e é uma época que a gente sofreu muito. Depois de 3 anos e meio, houve anistia e um amigo do meu pai, o doutor Bardi, ele trouxe de volta meu pai para trabalhar em Ibéria. Ainda nasceram mais filhos, né? Chegamos a 10. Aí eu fui trabalhar como professora, que estudei em Cusco, em Lima. E ali passei minha juventude e no ano 78 conheci Oleir. Por isso que eu vim embora em 79 para Cruzeiro do Sul. Portanto, já vou fazer aqui 46 anos. E assim, como que foi o seu primeiro contato com o Cruzeiro do Sul? O que mais marcou a senhora quando a senhora chegou aqui pela primeira vez? Olha, apesar de eu saber português, né? Mas não sabia regionalismos, né? Por exemplo, me chamou muita atenção que toda hora os filhos diziam benção papai, benção mamãe, toda hora, né? Sim. E na América do Sul, menos Brasil, a gente só pede a benção quando vai fazer uma viagem longa, né? Mas não toda hora, como eu vi aqui. E o que mais me impressionava era pedir a benção e logo falavam palavrão. Eu digo, como é isso? Como é isso, né? Sim. Aí eu sentia uma coisa assim, porque não é costume essas coisas. Na época que eu morava era diferente, não se falava palavrão na frente das outras pessoas, né? Então isso foi uma das coisas, e as comidas, né? Sim. Mas fui levando, fui aprendendo, e uma das coisas também que eu sentia muita falta era de falar espanhol, cantar em espanhol. Não podia porque eu tinha que falar português, né? E aprender regionalismos, aprender costumes, como se comia. Eu achava estranho que 9, 10 horas da manhã, depois que todo mundo já tomava café, a mesa estava pronta, com os pratos virados para baixo e uma colher. Isso também me chamava muito a atenção, né? E são coisas que a gente vai aprendendo. Bom, naquela época, Oleir é descendente de muçulmanos, né? O avô dele era do Líbano, Mamed Kameli, era Kemel, mas como ele não podia pronunciar bem
o espanhol, né? O português e o árabe. Então, ele quando ia escrever os filhos no registro civil, os funcionários, me imagino que não entendiam muito bem o que ele falava, né? Camel, aí ficaram como Cameli, né? Sim. Eles tinham o costume de que a esposa ficasse só em casa, né? E isso me custou muito, porque eu era muito ativa. E para fazer o jogo do meu marido, não ficar brigando, então eu fiquei meio que submissa, né? Sim. Ao que ele dizia, ao que ele desejava. E então eu não participava muito da política. Como ele foi prefeito 15 meses, aí eu fiquei muito feliz quando ele me convidou para ser a coordenadora de um álbum iconográfico que seria lançado antes dele renunciar como prefeito para ser candidato a governo. Houve uma que queria que eu lhe desse uma passagem para ir a Nova York, porque ela queria escrever a biografia de Mike Tyson, né? Mas o Lei não concordou. A outra foi uma senhora. Ela tinha os seios muito grandes. Sim. E ela tinha problemas na coluna. Uhum. Bom, passou o tempo e ela veio em casa. Tocou a campainha, Oleir e eu saímos para recebê-la. Isso há muito tempo. Aí ele disse: Oleir, eu vim lhe mostrar o meu seio. Aí ele olhou e disse: não, mostre pra Beth. Mas ela não fez isso por maldade, Sim. né? Ela fez isso de uma maneira muito autêntica, né? Sim. Era isso. Então, isso foi sendo feito para fazer uma surpresa a ele em 2012. Então, eu já tinha feito um CD de desenho animado, ele não sabia, a exposição fotográfica e a biografia. Essa era a surpresa para ele. Mas, infelizmente, em 2013, ele faleceu, né? Não, era para 2014 e ele, em 2013, faleceu. Uhum. E eu parei 2, 3, 4 anos a biografia, porque não sabíamos como continuar contando o capítulo da morte. Sim. Era muito doloroso, muito dolorido. Eu queria começar, e a minha amiga Maria Helenilda também, e até que em 2016 a gente disse: não, vamos continuar escrevendo, né? Aí foi o capítulo da morte e vamos lançar agora, dia 27 de setembro, nas festas da cidade. Justamente porque eu achava que ele, como um homem público, um homem, um empresário com ideias além, né, do futuro, era digno ficar para a posteridade, Sim. para a juventude, para as gerações futuras, esse exemplo desse homem. E ele tem histórias lindas, onde a gente está contando, que inclusive no dia do lançamento da biografia no teatro, eu quero colocar umas cenas com artistas locais, isso em primeira mão, estou te contando, Olha aí, né? olha aí. Para que seja um lançamento bem diferente. Sim. Né? E é isso que eu pretendo fazer, né? Uhum. E as forças vêm da própria... a própria característica minha, da minha personalidade, de sempre superar, de sempre estar à frente de todas essas coisas. Sim. Com Deus, claro. Como todo casal, Sim. a gente tem momentos bons e momentos de decepção, né? Sim. E a vida se construi dessa maneira. A gente não pode sucumbir só pelo fracasso, pelo erro. Isso vai ser a mola que vai nos levar a superar, como eu me sinto superada, né? Sim. Porque eu realizei muitos sonhos meus, e uma das coisas mais bonitas que eu tenho é meu filho e meu neto.
né? Eu cuidei de vários filhos do Leir, porque quando eu cheguei aqui ele era separado e tinha filhos pequenos, né? Então eu ajudei a cuidar o James, o Jim, o Bai. Tanto é que James hoje ele me considera muito e eu agradeço a ele muito esse carinho. Ele é um grande empresário, né? Dono da Rádio TV Juruá, de outros empreendimentos de soja, de madeira. Então eu me sinto muito feliz igualmente com o Lei Filho, que é o Bai, né? Infelizmente, Jim nos deixou. E meu filho e meu neto são meu porto seguro e que me faz caminhar mais à frente. Olha a teimosia do Leir, a atitude dele e o raciocínio rápido que ele tinha, né? Então, e a segurança de eu ter um homem que decide as coisas. Isso eu sinto muita falta. Não a segurança financeira, a segurança de sentimentos, né? O carinho de ter uma pessoa ao teu lado que te acompanha. Isso a gente sente muita falta, porque já estou fazendo 13 anos, né? De viúva, né? Sim. Eu te digo, quando eu cheguei aqui, como meu marido não concordava muito que eu trabalhasse na empresa, ou fora da empresa, ou dando aulas de espanhol, né? Eu fiquei quieta no meu canto. Ele achava que eu ficava quieta, mas eu estava pesquisando, né? Sim. Apesar de não ter celular naquela época, mas eu lia muito, eu comprava muito livro da época do Círculo do Livro, não sei se vocês conheceram, né? Aí eu comprava pelo correio, era um grupo que vendia livros, então eu lia todo tipo de livros, de história, até de autoajuda, né? Porque naquela época ainda eu cheguei aqui com 30 anos, em outro país a gente se sente um pouco insegura, né? Então isso me ajudou muito e comecei a pesquisar. Eu escrevia tudo à mão, tudo. Hoje em dia meus papéis ainda encontro eles todos amarelados, escritos com lápis ou com caneta. Então essa época eu me envolvi nisso e depois quando ele foi governador, também a gente fazia aqueles atos em grupos de cortar cabelo, de cuidar da mão, dos pés, da pele, com grupos, né, de ação social, né, esses grupos, né, que realizam obras para a comunidade carente, né. Eu me envolvia muito nisso e depois nos projetos sociais da Fazenda da Esperança e outros mais que eu fui me envolver. Eu dou assistência às meninas com o conselho, visitando, vendo como elas estão. Mas temos um grupo de psicólogo, assistente social, a própria missionária que ajuda e voluntárias, muitas voluntárias que vão lá ensinar bordado, ensinar pintura, costura. Então, queremos é que elas se recuperem. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de um ano, para que elas possam sair e recebemos seus filhos também para que eles vivam junto com sua mãe e se reeduquem juntos, né? Porque elas vêm do mundo muito mal, muito traumatizadas. Então elas precisam de muito carinho, muita atenção, cuidado, sabe? Refazer elas novamente. Porque é uma vida muito triste de onde elas vêm, né? Muitos traumas. Por trás de tudo isso, existe uma mulher que acredita em Deus, na família e no amor ao próximo. Beatriz Cameli sempre foi movida por valores profundos. Perseverança, porque se você fraqueja, é mais fácil você derrubar seu castelo de areia. E não de areia, de concreto, né? Porque a fé é feita numa estrutura de concreto, areia e muito cimento. Porque se ela é feita só de areia, rápido tu cai. Então, como é que eu faço a estrutura da minha fé? Cada vez alimentando ela mais. Como? Me juntando com pessoas boas, lendo a palavra de Deus, me alimentando de coisas que me fazem crescer
não me diminuam a minha fé. Ao contrário, eu me sinto privilegiada porque eu sinto e eu estou crescendo, né? E que tudo que vem para mim de coisa ruim é para limar as asperezas que eu tenho. Com a idade. A gente fica mais equilibrada, fica mais serena perante as coisas, né? Hoje em dia eu me considero muito tranquila e amadurecida, né? E as coisas que têm que sair da minha boca têm que ser bem pensadas, né? A minha inquietude cultural, a minha inquietude de estar aqui, não é para eu me aparecer. É porque é a minha maneira de ser. Eu quero sempre estar a par de tudo que aconteceu atrás. Por isso que eu pesquisei muito, por isso que eu sei muita coisa de Cruzeiro do Sul. Você pode me perguntar de qualquer família, de qualquer coisa. Por isso que eu fiz aquele dicionário, né? Que eu tenho quase 3.000 palavras que eu pretendo lançar o próximo ano. Então ali você tem conhecimento. O que eu digo para a juventude? O que eu digo a minha mensagem? Estude. Tenha conhecimento, porque sem conhecimento você pode ser um grande cirurgião, um grande advogado, mas se você não tem cultura geral, não vai lhe ajudar. Eu acho que a gente tem que ser completo em todo sentido, estar a par de todo, porque eu, com minha idade que eu tenho, eu conheço bastante de tecnologia, eu quero estar a par de tudo, não ficar só com meus conhecimentos e ficar criticando, minha vida passada foi melhor, aquela nostalgia. Não, todo momento é melhor, desde que você saiba levar esse momento, né? Esse é a magia da vida, você ir acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, sem trauma, sem neuras, né? Vá normal, vá alegre, vá contente. É isso, a vida é maravilhosa.